Oi minha gente, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha aqui de botânica. A gente vai falar hoje sobre raiz, tá? Dando continuidade às nossas aulas sobre organologia vegetal, tá? Morfologia vegetal. A gente já falou de flor, fruto, caule. Agora a gente vai falar da raiz. Bom, o que é a raiz, né? A raiz é um órgão da planta, né? Um órgão vegetal que apresenta a sua função principal, sustentação da planta e absorção também de água e sais minerais, né? Essa água e sais minerais, elas vão ser transportadas por vasos, né? Que são o xilema, tá? Por via do xilema, que é um tecido aí de condução. Então, originam-se a partir da radícula do embrião e, em sua maioria, não possui nós nem entrenós, tá? Como é o caso dos caules, como a gente viu em uma outra, na última aula aqui postada. Então, não apresentam clorofila normalmente, né? E o crescimento dá-se em direção ao centro da terra, que a gente chama de geotropismo positivo. Além dessas funções de absorção e fixação, muitas raízes também têm função de reserva, tá? Como é o caso da mandioca, de alguns tipos de raízes especiais que a gente vai ver mais na frente. Então, nas raízes também são sintetizados hormônios vegetais, como a citocinina e outros metabólitos, tá? Secundários. Essa parte de hormônios vegetais vai ser um tema de uma outra aula, tá? Próxima da gente. Então, existem dois tipos principais de raízes, tá? Que é a raiz fasciculada e a raiz pivotante. Essa primeira raiz, né, que a gente chama de fasciculada, a gente vai encontrar ela nas monocotiledôneas. É uma raiz que a gente chama de primária, tá? Então, ela é constituída por raízes adventícias, aí que vão vir de origem do caule. E esse sistema, tá, é chamado fasciculado porque praticamente possui o mesmo diâmetro, como é o caso dessa que está aqui na imagem, tá? É uma raiz fasciculada. As eudicotiledôneas, tá? Ela tem um tipo de raiz que a gente chama de pivotante, certo? Aí, esse tipo de raiz, tá? Como é o que está aqui nessa imagem também. Esse tipo de raiz, ela cresce em direção ao centro da terra e apresenta ramificações, tá? Que a gente chama de raízes laterais. Estrutura da raiz. Ela vai ter aqui algumas partes fundamentais. Começando pela coifa, que está aqui no finalzinho, tá? Da raiz, né? Ou início, que a gente pode dizer. Ela tem a função de proteger, tá, a raiz do atrito com o solo e contra o ataque de micro-organismos. Ela vai ter, né, nessa parte da coifa, tem células com a capacidade rápida de multiplicação, né, de fazer mitose. Então, esse é o mecanismo de crescimento da raiz, tá? Aí, as células da coifa vão sintetizar também uma espécie de muco, uma mucilagem, que vai lubrificar a raiz e garantir melhor a penetração no solo, tá? Então, essa região daqui. Depois, a gente tem a região lisa ou de crescimento, tá? Essa é a parte onde vai ocorrer o alongamento da raiz, o crescimento da raiz. É a parte mais jovem e em que a gente não vai observar ramificações nem pelos absorventes. Região pilífera, tá? Logo acima. Ela é uma zona de absorção, tá? Então, ela tem a função de absorver água e sais minerais do solo, tá? Que vão formar a seiva da planta. Então, é caracterizada pela presença de pelos responsáveis pela absorção, esses peluzinhos, tá? Que a gente pode ver na imagem. Zona suberosa. Aqui mais acima, tá? Que são algumas ramificações, ou zona de ramificação. Ela é responsável pelo aumento da área de absorção da raiz.
Então, a partir dessa zona vai surgir raízes secundárias, raízes de ramificação, que vão ajudar a fixar a planta no solo. E por último, a gente tem o colo, né, que a transição tá entre o caule e a raiz. Então, essas são as partes, tá, de uma raiz. Tipos de raízes. A gente viu que tem a fasciculada e a raiz, esqueci, pivotante. Desculpa, esqueci, raiz fasciculada e pivotante, né? A fasciculada que é mais abertinha e a pivotante que tem aquelas ramificações, né? Então, agora a gente vai ver outros tipos de raízes, tá? Como algumas especializações de raízes, como é o caso dessa primeira aqui, que são os austórios, tá? A gente vai encontrar ela somente em plantas parasitas. Esses austórios, eles têm a função, tá, de penetrar no caule da planta hospedeira e vai sugando, né, vai retirando todos os nutrientes, né, dessa planta para uso próprio, podendo matar, né, a planta hospedeira. Pneumatóforos são raízes, né, que a gente vai encontrar em mangues, principalmente, né. Então, são extensões de sistema radicular que cresce contra a gravidade. Então, ao invés de ser embaixo, geotropismo positivo, ela tem um geotropismo negativo, tá? Para fora da célula. Aí a gente vê muito isso em plantas que vivem em solos pobres de oxigênio, como é o caso de plantas de manguezais, tá? E isso vai atuar garantindo a aeração, é uma adequação desses tipos de plantas, tá? Nesses tipos de regiões, né? Pobres em oxigênio. Raízes escoras também podemos ver em solos de manguezais, mas também a gente pode encontrar em plantas como o milho, por exemplo. Então, essas raízes, elas apresentam a função de suporte, de escorar mesmo a planta, tá? Elas vêm do caule, são produzidas no caule, como se fossem ramos, né? E são o que a gente chama de raiz adventícia, tá? Aí ela é comumente encontrada em manguezais também, tá? Em solos encharcados. Raízes estranguladoras. Esse tipo de raiz, né? Parece dar um abraço cruel na planta, né? Aquele abraço para estrangular mesmo, como diz o nome, tá? Então, ele estrangula a planta hospedeira, causando a morte. Então, inicialmente, essas plantas, elas são conhecidas como mata-pau, desenvolve como epífitas, e quando as raízes atingem o solo, elas começam a engrossar e a rodear a planta, né? A estrangular a planta hospedeira. Aí vai poder causar a morte da planta, e também esse processo acaba dificultando, né, que ocorra até a fotossíntese, né, por conta das raízes dela. Raízes grampiformes, parece os grampinhos, né, que se gruda em algum local como suporte para a planta poder se desenvolver. A gente vê isso em plantas trepadeiras, tá? E essa raiz é de origem caulinar, como tá aí na imagem. Raízes tabulares, tem esse nome porque eles parecem tábuas achatadinhas. Elas se desenvolvem, né, como grandes tábuas, e esse formato aí garante a estabilidade do vegetal, tá? Da planta. É a raiz muito comum de grandes árvores. Raízes tuberosas são aquelas que têm a capacidade de armazenar compostos orgânicos, tá? Como amido. Aí a gente tem a batata doce, a beterraba, a cenoura, a mandioca. São tipos de raízes, tá? Que são utilizados como alimento. E por fim, raízes aquáticas, que são encontradas em plantas que vivem na água, né? Elas vão auxiliar na absorção dos nutrientes já no meio aquático, tá? Bom, gente, essa aula é bem simples. Eu espero que vocês tenham compreendido aí o que é uma raiz, a sua função, a sua estrutura e os principais tipos, tá? Qualquer dúvida, podem entrar em contato aqui comigo, certo? E a gente se vê numa próxima aula.
Bons estudos e fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente.